Oiê, tudo bem com vocês? Vamos dar continuidade à nossa aula sobre nutrientes, né, alimentação. Hoje eu vou falar da pirâmide alimentar, mas antes de eu explicar o que é a pirâmide alimentar, eu vou retomar algumas coisinhas que ficaram faltando, né, na última aula. Então, deixa eu voltar aqui um pouquinho. Eu falei dos carboidratos, lipídios e proteínas na última aula, e assim, eu expliquei para vocês, por exemplo, falando de carboidrato, que os carboidratos eles são a principal fonte de energia, e é totalmente verdade. Quando a gente ingere esses carboidratos, né? E assim, esses carboidratos vão ser degradados no nosso organismo, transformados em glicose, né? Que é um tipo de açúcar que tá aí nesses carboidratos. A glicose ela é utilizada pelas células do nosso corpo, tá? A glicose que sobrar, que não for utilizada naquele momento, ela é estocada no nosso organismo na forma de glicogênio. Então, essa glicose ela vai ser estocada na forma de glicogênio aonde? Nos músculos e no fígado. Por que eu tenho que ter essa glicose estocada na forma de glicogênio? Porque se eu ficar algumas horas sem comer, o meu corpo tem uma reserva rápida de glicose. Então, o que vai acontecer? Pô, a pessoa tá muito tempo sem comer, o que o nosso corpo vai fazer? Vai pegar esse glicogênio que tá nos músculos e no fígado e vai quebrar esse glicogênio e vai disponibilizar a glicose pro corpo, para as células do corpo. E elas vão continuar funcionando. Então, o glicogênio é a reserva aí mais rápida, né, de glicose que a gente vai ter no corpo, tá? Em segundo lugar, a gente vai ter a reserva de lipídios, né? O que vai acontecer? Comi demais, ando tendo uma alimentação muito farta, tô comendo muito e gastando pouca energia. O que o meu corpo vai fazer? Ele vai desperdiçar? Jamais. Nosso corpo, ele se prepara para a guerra, ele guarda tudo que ele pode. Então, o que o nosso corpo vai fazer? Ele vai pegar esses nutrientes que estão aí demais no nosso corpo e vai transformá-los em lipídios, em gordura dentro do nosso corpo. Então, a gente vai começar a estocar, né, toda essa energia na forma de gordura, tá? Esse excesso de alimentação não vai ser desperdiçado, ela vai ser transformada na forma de gordura, porque vai ser uma forma de estoque, né? Primeira coisa, o meu corpo ele vai gastar o glicogênio. Ah, acabou a reserva de glicogênio? Qual é a segunda reserva que o meu corpo vai gastar se eu não tô aí com a alimentação pobre agora, né? Tô querendo perder peso, por exemplo. Primeiro, o meu corpo vai gastar a reserva de glicogênio. Gastou? Qual é a segunda reserva que ele vai começar a gastar? A reserva de gordura, a reserva lipídica, certo? Ele vai começar a utilizar daquela reserva. Ah, já gastou tudo, né? Não tem mais reserva lipídica para esse corpo gastar. Ele vai gastar a próxima reserva, que é a reserva de proteína. Então, o corpo, por exemplo, numa situação de magreza muito grande, até as proteínas são transformadas em energia no nosso corpo para o corpo funcionar. Então, primeiro, o corpo vai gastar a reserva de glicogênio, que é a glicose mais rápida que eu vou ter. Segundo lugar, vai gastar a reserva lipídica. Em terceiro lugar, ele vai gastar a reserva de proteína que eu vou ter no músculo. Então, quando a gente escuta a pessoa falar, eu perdi massa magra. O que é essa massa magra que o pessoal fala? É músculo. Então, a pessoa vem num processo de emagrecimento que ela foi perdeu a reserva lipídica e agora ela tá começando a perder a reserva proteica, tá? Então, isso foi uma coisinha que faltou eu falar nos últimos vídeos. Vamos lá para a pirâmide alimentar agora. Então, o que é a pirâmide alimentar? A pirâmide alimentar, ela é como eu posso dizer? Ela é um esquema que vai nortear a nossa alimentação, de nortear para o saudável, para o equilibrado, tá? Uma dieta equilibrada, ela é baseada aí na pirâmide alimentar.
tá? Então, assim, a gente tem que pensar que nós temos que ingerir todos os grupos de nutrientes. A nossa alimentação, ela tem que abranger todos esses grupos. Então, tem que ter vitaminas e sais minerais, carboidratos, lipídios e proteína, né? A minha alimentação, ela tem que ser completa, porque nenhum desses nutrientes pode faltar. Porque se eu tiver uma falta desses nutrientes, eu posso ter um problema no meu corpo, eu posso ter uma doença, né, um problema de saúde. Então, o que a pirâmide alimentar ela indica? Ela indica quais grupos de nutrientes eu devo comer numa quantidade um pouco maior e quais eu devo comer numa quantidade menor. Então, se você olhar lá embaixo, na base da pirâmide alimentar, que grupo que a gente vai encontrar? Aquele maiorzão ali embaixo. O grupo dos carboidratos. Então, o carboidrato na nossa alimentação é uma coisa que a gente tem que comer numa quantidade um pouco maior. Por quê? Porque o carboidrato vai ser a principal fonte de energia do nosso corpo, né? A glicose está muito mais fácil nos carboidratos. Então, nós temos que comer carboidratos, tá? Numa quantidade um pouco maior do que os outros nutrientes. Claro que não é demais, gente. Tudo é com equilíbrio, tá? Em algumas pirâmides alimentares, vocês vão ver que antes dos carboidratos, eu vou ter água e atividade física. Vocês podem encontrar pirâmide alimentar dessa forma. E não tá errado, na verdade tá até certo, porque a água, o meu corpo é 70% de água, né? O nosso corpo. Então, a água ela vai constituir o nosso corpo, então tem que beber bastante água. Além disso, na água nós vamos encontrar alguns sais minerais que vão ser importantes aí para todo o funcionamento do corpo, como eu já expliquei para vocês. Então a água tem que ter bastante. Atividade física também. Atividade física ela tem que fazer parte da nossa vida, tá? Porque é o que vai fazer com que o nosso corpo se movimente e tenha gasto energético e a gente não fique acumulando aí reserva de gordura, tá? Então, na base da pirâmide, vocês podem encontrar lá água e atividade física e carboidratos, tá? Porque são os nutrientes aí que vão fornecer bastante energia para o nosso funcionamento. Acima da linha aí dos carboidratos, a gente vai ver uma linha onde a gente vai encontrar frutas, verduras e legumes, né? E as folhas. Então, esse grupo, que grupo de nutriente é esse? É o grupo dos sais minerais e vitaminas. Então, tenho que ter um bom consumo de sais minerais e vitaminas, né? De alimentos ricos em sais minerais e vitaminas, porque como eu já expliquei para vocês, os sais minerais e as vitaminas vão desempenhar diversas funções no nosso corpo. E se a gente deixa de ingerir alguns desses sais minerais e vitaminas, a gente pode desenvolver doenças, como o escorbuto, como problemas na tireoide, como eu falei para vocês. Então, é importantíssimo. Além disso, esses alimentos, né? As frutas, verduras, legumes e folhas são alimentos que são ricos em fibra. Então, a fibra alimentar, ela não vai ser digerida e transformada em energia no nosso corpo. Mas a fibra, ela vai ser importante para o funcionamento do intestino, para motilidade intestinal, para formar o bolo fecal e eliminar essas fezes com maior facilidade. Então, é importante ter uma alimentação rica, né, nesses alimentos, em frutas, verduras, legumes e folhas no geral, tá? Na terceira linha, nós vamos de baixo para cima, né? Eu tô falando para vocês, eu acho que vocês estão entendendo. Na terceira linha aí, nós vamos encontrar os alimentos ricos em proteínas, tá? Então, eu vou ter as carnes de todos os tipos, ovos, leite, queijo, né? Os derivados do leite, são alimentos que vão ser ricos em proteínas, e como eu já falei, as proteínas são importantes porque elas vão constituir, né, o nosso corpo, a musculatura, as estruturas celulares, né? Então, são importantes, tenho que ingerir. Por último, lá no topo, né, desse triângulo aí da pirâmide alimentar, a gente vai ter os alimentos ricos em lipídios.
Lá a gente vai encontrar, por exemplo, o ovo frito, né? O ovo é um alimento rico em proteína, mas ele também é rico em lipídio, tá? Então, principalmente quando ele é frito na gordura, né? Então, ele vai ter ainda mais lipídios. Aí você vai encontrar os doces também, frituras, né? Alimentos que são muito ricos em gorduras, tá? Em óleo. E aí, o que, que eu quero que vocês entendam? O que está. Então, a pirâmide ela é assim, certo? O que está embaixo é mais largo, tá vendo? Conforme eu vou subindo na pirâmide alimentar, vai ficando pequenininho. O que, que isso significa? Significa que esses alimentos que estão na base da pirâmide alimentar, eu preciso consumir em porções maiores, né? Aí eu vou ter lá, então, olha, carboidrato, eu tenho que consumir mais, porque ele vai me fornecer energia. Em segundo lugar, quem eu tenho que consumir mais? Vitaminas e sais minerais, tá vendo? Que é a linha ali das frutas, verduras, legumes e folhas, tá vendo? Em terceiro lugar, quem é que eu tenho que consumir também um pouco menos do que os outros, mas tem que consumir? As proteínas, as carnes, ovos, leite, né? Porque vão ter funções importantes. Lá no topo da pirâmide tá o grupo dos alimentos que são ricos em lipídios, né? Então, esses alimentos que são muito ricos em lipídios ou que têm açúcar demais, são alimentos que eu tenho que comer em poucas quantidades, né? Porque são alimentos que podem prejudicar a minha saúde se eu comer demais. Então, se eu comer alimentos que são muito ricos em gorduras, eu vou começar a ganhar reserva energética, eu vou começar a ganhar gordura corporal, tá? Então, vocês têm que entender que essa faixa da pirâmide alimentar, quanto mais larga, significa que eu tenho que comer um pouco mais desses alimentos, tá? Quanto mais fininha, significa que eu tenho que comer menos, ok? Nessa minha pirâmide alimentar, tá indicando aí a quantidade de porções diárias que eu tenho que comer de cada grupo aí alimentar, ok? O importante é vocês terem uma alimentação variada, né? Vocês têm que ingerir todos esses grupos de nutrientes, então tem que ter carboidrato, proteína, lipídio, tenho que ter sais minerais e vitaminas. Todos esses nutrientes eles têm que estar na alimentação de vocês e tudo de uma forma balanceada. Ah, vou comer só proteína, professora, porque eu quero. Não dá para comer só proteína, porque você precisa de carboidrato para gerar energia mais rápido no seu corpo. E assim, e as vitaminas e sais minerais, né? Você tem que ter também. Então precisa ter um equilíbrio. Na vida, a gente precisa ter equilíbrio. E na alimentação é a mesma coisa, ok? Então, diminuir o consumo de alimentos muito gordurosos e muito açúcar. Então, doce, sorvete, tudo aquelas bobeiras que vocês gostam de comer, né? Bala, salgadinho, tem que diminuir esse consumo. Tem que ser uma coisa esporádica, poucas vezes, não é todo dia, né? Porque senão vocês vão começar a ter problemas de saúde, problemas de ganho de peso, e outros problemas de saúde. Ok? Então, essa aula de hoje era mais para explicar mesmo o funcionamento da pirâmide alimentar, ok? Pensa aí na sua casa se a sua alimentação tá aí mais ou menos de acordo com a pirâmide alimentar. Faça essa reflexão, ok? A gente tem que começar a cuidar do nosso corpo. E outra coisa que eu falo muito nessas revistas que tem por aí, né? Revistas de fofoca, essas revistas que tem, que geralmente tem em salão de cabeleireiro, sabe? Essas revistas, elas costumam colocar lá dietas milagrosas, né? Ai, a dieta do ovo, a dieta de não sei o quê. Não, não existe milagre na perda de. Para perder peso não tem milagre. Como é que você vai perder peso e vai ficar num peso ideal para o funcionamento do seu corpo? Tendo uma alimentação saudável, equilibrada, entendeu? Comendo os grupos, né, alimentares corretos e na quantidade certa.
É isso que vai fazer você emagrecer e ficar no seu peso correto. Não existe milagre, não existe dieta milagrosa, tá? Não caio nesse conto porque não tem. O que faz uma pessoa emagrecer e ficar no seu peso correto é a alimentação equilibrada e atividade física. Não tem segredo, gente. Tá bom? Um grande beijo, até a próxima. Tchau, tchau.